Meus irmãos, boa noite. Que o Mestre Jesus nos abençoe e ilumine como sempre vem fazendo. Muito bonita a peça de Priscila. Para nós que nessa casa se trabalha com magnetismo, com passo magnético, essa leitura aí é a faca, o queijo, é o banquete que qualquer um de nós precisa para compreender a grandeza da fé que há dentro de cada um de nós, a fé humana e a fé divina. Então que Deus nos abençoe nesses poucos momentos que nós vamos ter aqui, discutindo aqui o Evangelho. As reflexões que nós vamos trazer agora são em parte de estudos do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do qual eu faço parte, com o nosso amigo Aderaldo aqui presente, e também frutos de reflexões do livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alice Cerqueira. É um livro fantástico, muito bom. Então, meus irmãos, para começar, no livro Luz Imperecível, organizado por Honório Onofre, ele nos dá uma sugestão. Toda vez que a gente se deparar com uma passagem bíblica, uma cura, uma parábola, ele sugere que nós busquemos nos identificar com aquelas personagens que são citadas naquele momento. E aí a gente fica, mas eu vou me identificar com o quê? Com fariseu, com publicano, com romano, ou quem sabe com aquele homem que estava deitado à estrada, na parábola do bom samaritano. Mas o Honório nos diz o seguinte, olha, na condição espiritual que nós estamos, qualquer personagem citado em uma parábola, numa passagem bíblica, acaba demonstrando alguma coisa que ainda há em nós. Quem sabe alguma coisa de publicano, de fariseu, ou de bom samaritano, alguma coisa de cristão que nós já temos dentro do coração. Então, é muito importante quando a gente for estudar as parábolas, ou ler, ou ouvir, ou pensar no Cristo, a gente busca ali. Será que aquela mensagem de Jesus ele está dando para quem? É só para o fariseu? Será que eu não tenho um pouquinho de farisaísmo aqui no coração? Ou de publicano? Então, não é que a gente se rebaixe, não, que é isso. Você só vai buscar identificar nas passagens do Evangelho, nas personagens, alguma coisa que você ainda precisa melhorar. E como isso se dá no silêncio, no mais íntimo do coração, é entre você e Deus. Aí você diz, Jesus, muito obrigado por ter me colocado naquela personagem. Eu sei agora onde eu preciso melhorar também. É uma dica que está lá no livro Luz Imperecível. Vale a pena a gente ler o livro, viu? Então, meus irmãos, Jesus, após ser expulso de Nazaré, ele se muda para Cafarnaum, onde ele faz o seu quartel-general. Literalmente, é a partir de lá que Jesus sai, faz suas andanças, volta, viaja, retorna, caminha. E é em Cafarnaum entra para a história bíblica como a cidade, a região que mais viu o prodígio de Jesus. É lá que Jesus cura a sogra de Pedro. Inclusive, Jesus se instala na casa de Pedro. Uns dizem que era a casa da sogra de Pedro. Bem, ele estava em algum lugar onde Pedro também estava. Isso não importa muito. Mas é lá que Jesus cura a sogra de Pedro. Expulsa demônios, faz a multiplicação dos pães, é naquela região. É lá que ele cura o servo do centurião, o filho do Régulo. E aí eu fui dizer, que danada é Régulo, gente? Aí eu fui atrás de Régulo. Régulo é um alto funcionário do governo local. Aquele governo ali, herodiano ou romano, como Roma estava dominando aquela região naquele momento. E aí Cafarnaum vê muitos prodígios de Jesus. Nas sinagogas, Jesus prega nas ruas, nas sinagogas. E, infelizmente, Cafarnaum, não obstante os ensinos e os milagres de Jesus, Cafarnaum fecha as portas à Boa Nova, a mensagem renovadora de Jesus. E, por isso, Jesus prediz, ele não amaldiçoa, ele prediz a queda de Cafarnaum. Em Mateus, capítulo 11, versículo 23, ele diz, e tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Antes, até o inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. Então, meus irmãos, isso é um alerta para nós. Ver que a importância do alimento espiritual que nos é ofertado ainda hoje, através do Evangelho, da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo,
que foi uma palavra traduzida e entregue por Jesus através da sublime doçura do seu amor, da doação de si mesmo. Se a gente não fizer proveito disso hoje, a gente vai se transformar o quê? O nosso coração vai ser aquela velha Cafarnaum de antigamente. Nós vamos deixar que isso aconteça mais uma vez. Esse solo fértil aqui está condenado a ser a terra prometida. É aqui onde deve florescer, no campo, na cidade dos nossos corações, a boa nova, a mensagem do Cristo. Nada de Cafarnaum aqui. Esse coração de cada um de nós aqui é a terra prometida. É aqui que o reino de Deus começa a se instalar. Nada de que eu vou gozar também o reino de Deus quando eu morrer. Eu estou fazendo isso aqui para ser feliz na vida futura. O reino de Deus começa agora. Vamos transformar essa Cafarnaum, ou não vamos deixar que esse solo fértil dos nossos corações se transforme numa Cafarnaum, que acabou em ruínas. Pouco tempo depois, dizimada, e ainda hoje está lá, as ruínas. Curioso é que na entrada da cidade de Cafarnaum existe uma mensagem em inglês, está lá, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Ela foi tão importante nesse momento da passagem do Cristo que o povo confunde, acha que foi lá que Jesus nasceu. Foi não. Foi lá onde se realizaram os maiores prodígios de Jesus. Então, meus irmãos, passando agora para Marcos, o evangelista Marcos, no seu capítulo 2, versículo de 1 a 5, Marcos vai nos contar a passagem da cura do paralítico de Cafarnaum. Eu vou ler aqui para vocês. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. E anunciavam-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava e, tendo feito um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. Jesus, tendo vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Curioso é que Mateus, analisando essa mesma passagem, no capítulo 2, versículo 2, 9, versículo 2, diz que Jesus, ao olhar o paralítico, diz: tem bom ânimo. Lucas, no capítulo 5, versículo 20, também narrando a mesma passagem, diz: vendo-lhes a fé. Porque Jesus olha os 4 homens com aquela criatura amarrada numa cama, e a gente imagina que a qualidade da cama, a segurança. Jesus se impressiona com a fé daquelas 5 criaturas, que 4 carregam e 1 é carregada, e diz: Jesus, vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Eu trouxe esses textos extraídos da Bíblia de Jerusalém. Lá em Marcos, voltando para Marcos capítulo 2, versículo 2, ele cita: e tantos foram os que se aglomeraram que já não havia nem lugar à porta. E aí a gente imagina 4 homens carregando um paralítico, é o peso, é o desconforto, é a falta de segurança. E aí a gente pensa, toda vez que a gente quer se aproximar de Jesus, o que é que a gente se depara? Uma multidão, meus irmãos. É uma multidão de quê? De pessoas ou coisas que nos atrapalham a chegar até Jesus. É uma multidão de compromissos ou afazeres que nos impedem essa aproximação com Jesus. É uma aglomeração de medo e culpa que está ali. Entre você e Jesus existe uma multidão. Essa multidão não é só representada por pessoas que estão à nossa frente. É o medo. É a falta de atitude para vencer a multidão. Dá licença, vou me afastando. Do jeito que geralmente a gente faz quando... tem um cantor muito bom, eu gostaria de chegar mais pertinho aqui. Então, existe uma multidão entre nós e Jesus, e essa multidão está aqui dentro na nossa cabeça. São as preocupações mundanas. Hoje tem evangelho no lar. Mas, gente, ninguém lavou essa louça. Essa sala está uma bagunça, não vamos fazer. E as coisas vão se sobrepondo umas às outras, e essa multidão de afazeres acaba nos impedindo de aproximar de Jesus. E a gente diz que, meu Deus, eu gostaria que Jesus estivesse mais no meu coração. Ele já está lá. Jesus presidiu a formação desse orbe do planeta que nós vivemos desde o primeiro átomo. Então, dentro do nosso coração, ele já está.
Nós é que demos uma saidinha e precisamos voltar para esse lugar onde Ele está lá, nos esperando. Vamos fazer esse retorno. Existe sim uma multidão, mas para tudo existe uma saída. E Jesus disse: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Então, se há uma multidão de sombras à nossa frente, vamos fazer brilhar a nossa luz. Acender a luz da prece, da oração, do desejo sincero de se encaminhar até o Cristo. Não esperemos facilidade. Aqui existe uma multidão de coisas que estão nos puxando para trás. É o vício, é a vontade de... hoje tem Clara na novela, hoje é aquele capítulo que ninguém pode perder, mas hoje tem reunião de Evangelho no Centro Espírita também no Ceará. E agora? Clara o Evangelho. Aí vamos lembrar dessa multidão? Vamos ver o que é que realmente nos distancia de Cristo, porque esses irmãos, esses 4 amigos com paralítico, se deparam com essa multidão. O evangelista Marcos cita esses 4 homens, esses 4 amigos. São amigos, são companhias, inclusive companhias espirituais que cada um de nós podemos escolher. Companhias terrenas também, de amigos encarnados. Dizem, e isso é muito certo, que os amigos são a família que nós escolhemos construir sobre a terra. Esse a gente escolhe a qualquer momento. E eu resolvi nomear esses 4 amigos que acompanham, que carregam o paralítico. Eu chamei-os de trabalho, esperança, perseverança e fé. É muito difícil a gente ver em um amigo só todas essas qualidades, mas a gente sabe que um amigo, aquele mais distante, representa o trabalho. Aderaldo representa o trabalho, Franca a perseverança, Luiz a fé, Priscila a esperança, Fábio é aquele que está sempre com um sorriso, disposto a vamos enfrentar, com chuva, com sol. Então a gente junta essas qualidades desses amigos todos, a gente se faz acompanhar de boas pessoas e bons pensamentos para vencer essa multidão. Sozinho nós não caminhamos. Se há uma multidão, vamos juntar uma multidão de luz, de alegria, de felicidade, de fé, de bons pensamentos para nos conduzir. Olha, essa multidão vai nos enfrentar, essa multidão de sombras não está disposta a abrir caminho para a gente não. Então, vamos acender luz, jogar luz sobre a multidão, essa multidão de sombras, que é onde a luz brilha, meus irmãos. Não há sombra que se mantenha. Para o mal, é claro, né? A gente sabe que sempre tem uma multidão de amigos. Por exemplo, tu tá doido para se livrar daquele vício do cigarro. E aí aquele amigo, tu vai conseguir nada, rapaz, faz 15 anos que tu fuma. Que é isso, né? Nem tente. Poxa, eu tenho amigo, rapaz, que faz menos tempo que tu e não consegue. Tu faz 15 anos vai conseguir. Vai não. Olha a multidão de amigos. E aí o outro, você planeja parar de beber. Você já não bebe muito, mas acha que aquilo já não é mais para você. Que é isso, rapaz. Tu fica chato, viu, quando não tá bebendo. Toma uma, rapaz. É desse jeito. Eu passei por isso quando eu decidi parar de beber. Vai, rapaz, tu é muito chato sem beber. Trabalhar essa semana todinha. Pera aí, cara, não tem direito de tomar umazinha? É ou não é desse jeito? A gente convive com isso. Então, meus irmãos, quando a gente se propõe a vibrar num patamar superior, e hoje Rossano falou isso no encerramento do evento. Olha, quando você começa a vibrar um pouquinho além, você vê que tem certas companhias, certos ambientes que não cabem mais você. Você não fica melhor do que o outro do dia para a noite, não. Mas é que aquilo já não lhe preenche mais. E aí você precisa de quem? Dos amigos. Aqueles amigos que vibram no mesmo padrão que você pretende caminhar com. Aí você vem para o Ceará. Você sai daqui, você mantém uma conversa fraterna. O seu namorado, você já tá trazendo o namorado do centro espírita, o marido, o noivo. Então, gente, você começa a trocar de padrão vibratório, você não troca de amigos. Porque os amigos, a gente assume uma responsabilidade eterna com eles. Cada criatura que se liga através dos laços infinitos do amor, da cordialidade, da fraternidade, vão ser eternos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa. Está lá, o Pequeno Príncipe. Então, ainda que você vá muito à frente, a gente vai ter sempre a responsabilidade de conduzir através do nosso exemplo, iluminado pela luz do Evangelho, conduzir aqueles que ficaram para trás. Não é querer converter as pessoas do dia para a noite, não. Vamos, tu precisa ser espírita, tu precisa ser evangélico, cristão. Vamos comigo, não.
não há exemplo melhor, não há evangelho melhor do que a vivência prática dos preceitos do Cristo. Esses 4 amigos, meus irmãos, empreenderam tempo, esforço, em busca de algo que parecia difícil, e talvez por isso a multidão não tenha aberto caminho para eles. Ixi, isso é difícil demais. Não, vamos ficar aqui mesmo. Não, chega para lá. E as pessoas não foram deixando porque era tão difícil que a multidão tentou demover aqueles 4 amigos daquele desejo. Mas aí a semente da fé já estava plantada e criado raiz naquelas criaturas, e eles sabiam que estavam no local, no momento, na hora certa de ver o milagre. Dali eles não saíram. Esses 4 amigos, um deles o trabalho, que era um dos supostos que levaram a cama com o paralítico. E a vida, meus irmãos, é trabalho incessante. Nada no universo está parado e sem movimento. Mesmo para aqueles que se encontram momentaneamente sem uma atividade remunerada, né, existe a oportunidade de ser solidário dentro do lar, na comunidade, expressar o desejo através da própria ação, expressar e demonstrar a própria vida que você está desejoso de movimentar suas forças, sua saúde, para colaborar no bem comum. Surgiu a oportunidade de ajudar dentro de casa na tarefa doméstica, tarefa de mulherzinha. Não existe tarefa de mulherzinha, não. Lavar prato, roupa de menino novo, fralda. Não existe isso não. Mostre o desejo à vida de que você deseja contribuir, porque o trabalho vai aparecer. O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. O outro amigo, a esperança, que inspirava no paralítico a visão de dias melhores e iluminados pela doçura da mensagem que o Mestre Jesus estava entregando ao povo. É esse sentimento que é trazido como que pelo vento e brisa suave, e que renova nossos sonhos e acorda os nossos ideais mais sublimes, a doce e suave esperança. É ela que vai soprando na nossa frente, dissipando a poeira da amargura, da falta de perspectiva, da desesperança, abrindo os nossos olhos para um horizonte de dias melhores e mais adiantes, porque ao lado da esperança, nós só ouviremos a melodia do Evangelho, que nos convida a seguir em frente, rumo à felicidade suprema. O outro amigo, a perseverança, essa é a atrevida. Aquela que não desistiu, que vencida pela multidão, achou um atalho, o telhado, para levar adiante seus planos de salvação. E aí, meus irmãos, não há um manual que diga letra por letra, palavra por palavra, uma rotina para que toda vez que você encare uma dificuldade, está lá. Dificuldade A, então vou aplicar a regra B. Dificuldade C, regra D. Não existe. O que existe é a chama divina dentro de nós, que nos inspira a buscar sempre Deus, esteja onde estiver. Se há uma multidão na frente, não adianta. Existe uma chama divina que nos atrai magneticamente de volta ao Pai, ao Criador. E talvez alguém lá no meio da multidão, todos nós sabemos que Pedro, o apóstolo, a rocha, Pedro era um pescador de trato rude, grosseiro. A gente tem até passagens aí de Pedro em que Jesus o repreende por conta da falta de doçura dele. E aí talvez alguém na multidão tenha gritado: vai, vice, tu subindo no telhado logo de quem? Se Pedro te pegar aí em cima... Talvez alguém tenha dito isso, mas a perseverança não se deixa enganar. Ela sabe que aquilo é uma artimanha da multidão, que busca impedir que aquele sentimento, que aquela fé, que a esperança, que o trabalho cheguem até Jesus. E aí ela não dá ouvidos. Ela sabe que, faça o que faça, Pedro está lá dentro, e Pedro já está com Jesus, e quem está com Jesus está com Deus. É lá que eles querem estar. Então não tem Pedro brabo, não tem Pedro manso, não tem ninguém, não tem multidão. A perseverança é atrevida, ela é ousada, ela vai adiante. Por fim, a fé. Essa força mística que nos envolve nos momentos de oração e de meditação, de encontro com Deus no mais íntimo dos nossos corações. Foi ela que impulsionou todos a levar o paralítico atado à sua cama para ver Jesus. Eles sabiam que ao ver Jesus, que cura as mazelas do nosso coração, um milagre seria feito. Não só um milagre físico, mas um milagre das dores da alma que Jesus iria curar.
Jesus ia dar o remédio para aquele arrependimento sem ação, para a culpa, para a tristeza, para a depressão profunda que havia se instalado naquele paralítico. Também o paralítico tinha essa pequena chama em seu coração, a fé. No belíssimo livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, muito ousada também, nenhum evangelista dá o nome desse paralítico, mas Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela nomeia essa criatura. Ela diz que o nome é Natanael ben Elias, ou Natanael, filho de Elias. E nós vamos chamar, a partir de agora, pelo nome dele, Natanael ben Elias. E agora vamos ver algumas considerações de Alice Cerqueira Filho, trazidas do livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Ele disse primeiramente que Jesus curou o paralítico emocionalmente. Natanael ben Elias trazia dentro de si a doença na alma. A paralisia era só uma consequência do estado mental e espiritual de Natanael. Foi tanto que, segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 2, Jesus olha para o homem e diz: tem bom ânimo. Olha que coisa, meus irmãos. A gente cabisbaixo, tristonho por qualquer dificuldade, e ouvir de Jesus: tem bom ânimo. Que choque deve ter provocado essa palavra, saindo da doçura do Evangelho, da palavra santificada, sublime, que Jesus representava e representa para nós. Então, escondido atrás da paralisia, Jesus sabia que estavam a tristeza, a depressão, o desespero, a autoimagem destruída, as emoções amassadas, os sonhos quebrados, talvez a ausência de mulher e filhos que pudessem trazer um pouco mais de alegria e de esperança para a vida daquela criatura. Jesus diagnosticou que as emoções estavam mais enfermas que o corpo. A gente pode imaginar que seria depressão. Antes de aprumar o seu corpo, Jesus restaurou as suas emoções. Não bastaria devolver-lhe a saúde física se a sua condição espiritual era a causa de todos os seus males. E aqui cabe a nós compreendermos que Jesus veio para libertar o homem por inteiro. Está em Isaías 54. Eu tenho uma tia psiquiatra, eu conversando com ela esse final de semana, eu disse: Marta, eu vou conversar, falar com amigos numa casa espírita sobre o caso de Natanael. Eu narrei para ela, inclusive essa visão de Alice Cerqueira. Ela disse: meu filho, depressão provoca isso. Não é que a depressão causa paralisia, mas a depressão, a tristeza, a culpa. Você começa a se isolar, vai ficando num cantinho escuro da casa, perde a alegria da convivência familiar. A alimentação começa a ficar fraca, pouca, escassa. A atividade física nem pensar. Perde o gosto pelo trabalho. Começa a se isolar no quarto, está na cama, as bactérias vão se instalando, os vírus, baixa a imunidade corpórea, abre campo para todas as doenças, e aí pouco tempo depois você está paralisado, paralítico. Provavelmente tenha sido isso que ocorreu a Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, porque Jesus olha para aquele homem e cura primeiro as emoções. Ele primeiro dá uma chance de que ele se renove, para depois dizer: levanta-te, toma tua cama e vai e segue. Essa cultura da culpa, essa culpa que adoece, que nos prende, é uma herança judaico-cristã, segundo a Alice Cerqueira, e que foi nos entregue de uma forma equivocada, deturpada, por falsos pastores e líderes religiosos que antes estavam mais preocupados em saciar sua ganância de poder, as suas ambições de poder político e religioso, do que verdadeiramente nos conduzir para um caminho de salvação e de libertação da própria culpa. Pecado, gente, virou sinônimo de, eu vou dizer, pecado e crueldade, parecia que andavam de mãos dadas, muito tempo. Porque para cada pecado era nos infligida uma crueldade, uma mutilação qualquer, uma exigência
dogmática que lhe afastava da verdadeira felicidade e da própria responsabilidade em reparar os erros cometidos. Eu vou dizer bem pouco tempo atrás, com relação à história da humanidade, a Igreja Católica condenava a riqueza. Ser rico era pecado. Agora, quem nascia filho de barão, rei, príncipe, marquês do que, não, esses aí podiam ser ricos, mas a riqueza era condenada. E outras coisas mais aqui que não nos cabe julgar nesse momento. A igreja já evoluiu muito. Hoje nós temos aí um Papa iluminado, o Papa Francisco, que parece que veio para dar um puxão de orelha aí, justamente nessas coisas aí que a igreja ainda insiste em manter, que serve de exemplo também para os nossos corações, buscar simplicidade, abrir mão do luxo, da exaltação. Essa cultura do pecado e a punição foi tão severa que o Mahatma Gandhi certa vez disse que olho por olho e a humanidade acabaria cega. Com muita propriedade ele disse isso, porque para cada pecado, eu não vou dizer nem aqueles pecadinhos, vou dizer para aqueles pecadões. Se a gente tivesse de realmente cumprir o olho por olho, a humanidade acabaria cega. Iam ser cegos guiando cegos. Sem falar nos banguelos, né? Porque é olho por olho, dentro por dentro. A gente ia acabar cego e com fome. Nós íamos morrer cegos e com fome. Então, meus irmãos, Jesus nunca se referiu ao erro da forma equivocada que nos foi passada, que nos foi entregue. Por exemplo, na passagem da mulher adúltera, aquilo, Jesus canta, naquele momento, Jesus canta um verdadeiro hino, um hino de amor, de perdão. Vamos ler aqui a passagem que está lá descrita em João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, a passagem da mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles diziam assim para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Tirei da fonte a Bíblia de Jerusalém. O mestre também convida a mulher equivocada a se perdoar, a seguir em frente, a não ficar presa ao seu passado de erros e de renovar suas atitudes diante da oportunidade que a vida acabara de lhe ofertar. Ela foi literalmente salva pelo gongo. Aquela presença de Jesus ali salvou nos dois aspectos, da vida física e da vida moral. Ela foi liberta, ela foi salva, ela abriu-se para ela novamente a dupla chance de vida. A continuidade da vida corpórea e dessa vez dignificada pela mensagem que Jesus lhe oferta naquele momento. Ele não a condena, pelo contrário, nem eu te condeno, vai e segue em frente. Esse vai e segue em frente tem um significado muito profundo. Vejam que a lei mosaica dizia para apedrejar, é a letra morta da lei, a letra fria da lei. E aí os fariseus, buscando algo para condenar Jesus, para lhe entregar ao sinédrio e logo em seguida aos romanos, armaram aquela conjuntura toda ali, mas Jesus não se deixa enganar por eles e dá uma lição sublime acerca do perdão, ao mesmo tempo em que convida a todos eles a fazer uma profunda reflexão acerca da conduta deles mesmos em relação à própria consciência, em relação ao Deus que eles diziam seguir. E aí, nem eu te condeno, diz Jesus, porque o amor não julga, não condena, nem pune. Ele que era o único com autoridade moral para condenar, visto que não tinha erros. O amor convida à renovação de atitudes. Por isso Jesus diz: vai e de agora em diante não peques mais. É a oportunidade de aprender com o erro,
responsabilizar-se e não mais repeti-lo até internalizar o acerto. Conta-se, meus irmãos, que Jesus escrevia na terra, após ele dizer, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, os mais velhos tinham prioridade, ainda hoje na cultura judaica, os mais velhos têm sempre prioridade, eles têm mais experiência, estudam mais a Torá, então eles estavam à frente, em qualquer momento. E como estavam mais próximos de Jesus, Jesus após dizer aquilo, atira a primeira pedra daquele que estiver sem pecado, diz que com o dedo ele vai escrevendo, adúltero, e apaga. E os mais velhos vão vendo o magnetismo, a força poderosa do amor de Jesus, parece que faz soar aquelas palavras dentro da consciência de cada um. Ladrão, traidor, omisso, covarde. Parece que a alma daquelas criaturas é tocada. Parece não, a gente sabe que eles foram tocados por essas palavras fortes que Jesus escrevia na areia, e nenhum teve coragem de atirar nem um grão de areia. Saíram sorrateiramente os mais velhos, assim como depois os mais novos, porque à medida que os mais velhos se afastavam, os mais novos iam lá e viam também os seus pecados, os seus crimes, escritos por Jesus na areia. A gente também pode pensar que Jesus, em vez disso, fez um convite fraterno àquelas criaturas. Por que não pensar amor, tolerância, perdão das ofensas, bondade, piedade, compaixão, misericórdia? Talvez essas palavras tenham tocado igualmente aquelas criaturas, como nos tocam até hoje, e aí impossibilitados de dar andamento ao crime que eles haviam planejado, ao duplo crime de assassinar a mulher e entregar a Jesus, aquelas criaturas tenham refletido e tenham voltado para casa pensando no que elas estavam a ponto de fazer. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer quando percebemos que erramos? Ali do Cerqueira continua nesse estudo, e ele diz, qual a atitude a assumir diante de um desvio de rota? E aí ele cita um trecho da mentora Joana de Ângeles, falando sobre o auto-perdão no livro Autodescobrimento. Ela diz o seguinte, ó, o auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica acreditar haver agido corretamente, ou justificar a ação infeliz. Significa dar-se oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas que deverão ser fortalecidas. Graças a essa compreensão, torna-se mais fácil o perdão aos outros, sem discussão dos fatores que geraram o atrito com o imediato, natural ouvido do incidente. E aí a Lídia de Cerqueira vem dizer que quando nós cometemos um erro, pode ser por ignorância ou por desprezo ao que é certo, o desprezo às leis divinas. Na tentativa de mascarar o próprio erro, há duas polaridades que a gente assume quando a gente quer permanecer no erro, quando a gente não quer assumir a responsabilidade daquilo que a gente fez de errado, como ele diz, por engano ou por ignorância. É o culpismo e o desculpismo. Isso é pano para muita manga. É tanto que no estudo dele, ó, são páginas e mais páginas, mas brevemente aqui, ele diz aqui que o culpismo é formado por três atitudes. É o julgamento, a condenação e a punição. Que pode ser tanto de nós mesmos quanto dos outros. Dos outros a gente é especialista em fazer isso. Mas ele diz aqui que quando a criatura, no culpismo, conosco mesmo, a gente percebe que cometeu um equívoco, então a gente se autojulga, considerando a ação errada, se autocondena e posteriormente se autopune. Existe ainda um quarto movimento, esse é gostoso, que a gente faz com maestria, que é a autopiedade. Aí a gente erra, a gente se autojulga, se autocondena, se autopune e fica lá no cantinho. Fica assim não, Alexandre. Não, deixa, eu fiz isso mesmo. É a autopiedade, gente. Vamos sair, rapaz. Não, deixa. Quero não. A gente faz isso sim, porque é para receber migalhas de amor dos outros. Isso é uma forma de não reparar o próprio erro, de mascarar. Não, acho melhor ficar aqui me fingindo aquele coitadinho, sofrer um pouquinho aqui, e a gente só sofre até onde aguenta, viu? A gente não sofre o que os outros querem que a gente sofra, não. Chega um limite que você... Vamos sair. Eu vou. Tá saindo?
Mudei de Deus, lá no íntimo você diz, eu já sofri tanto que eu vou mesmo. Tá certo? Mas a responsabilidade pelo erro, ó, já no desculpismo, a gente passa quase pelo mesmo processo. A gente vê que foi cometida uma ação errada, a gente faz o auto-julgamento, tá certo? Mas a gente não se auto-condena, a gente se auto-justifica. Eu errei porque também, gente, hoje o dia no trabalho foi demais. E lá em casa, tu não sabe como é que tá lá em casa, não. Meu namorado, minha noiva, o trânsito, o ônibus hoje, tu não sabe, não. Foi por isso que Isso é o desculpismo. E esse desculpismo tem por companhia, por irmã gêmea, a irresponsabilidade. Porque quando você justifica o erro, busca se auto-justificar, você está tirando a responsabilidade sua pelo equívoco, pelo ato cometido. Então, desculpismo e irresponsabilidade estão bem juntas. É quase indissociável. E a gente faz isso também com as criaturas que a gente ama, julgando que isso é amor. Na verdade, isso não é amor. Isso é um pseudo-amor, um falso amor. É a mensagem que a Lídia Cerqueira nos diz aqui, porque a gente vê com as pessoas que a gente ama que elas cometeram um erro, e aí você vai lá e justifica o erro daquela pessoa para tirar dela a responsabilidade daquilo. Isso não é amor. Certo? Isso é irresponsabilidade. Muito pelo contrário, se você realmente ama, chega lá e diz, olha, meu irmão, foi uma situação realmente reprovável, não devia ter acontecido, você poderia ter pensado em fazer isso de uma forma melhor, mas eu estou aqui, eu sou seu irmão, eu estou do seu lado, eu vou lhe ajudar a reconstruir essa situação. Até porque quando a gente usa desculpismo com os outros, a gente se retira da responsabilidade de conduzir aquela criatura amada para o caminho do trabalho de reestruturação das estruturas danificadas, da preguiça de ajudar o próximo. Então vamos usar o desculpismo, tá certo? Que é melhor. Aquele que ama, pega na mão, reergue, vamos, eu vou com você. Ah, mas eu estou com vergonha. A sua vergonha vai ser dividida comigo, meu irmão, eu estou do seu lado. Vamos nós dois juntos reconstruir esse relacionamento que foi quebrado, essa estrutura que foi danificada. Então nada de desculpismo, nem com os outros, nem conosco mesmo. Eu acho que é mais sério o desculpismo conosco mesmo, porque ele adia a percepção da nossa responsabilidade quanto aos erros cometidos. E aí, meus irmãos, eu vou abreviar aqui um pouco, porque a Lídia é muita coisa, e a Lídia Cerqueira nos sugere a solução para a gente se libertar dessa culpa, para que a gente não acabe como um Natanael Ben Elias, vai se jogando ali no cantinho, de repente você nem quer chegar ao ponto de Natanael Ben Elias, mas no culpismo, ali na autopiedade, você começa a ficar ali, vou comer hoje não. Aí, ó, uma infecção de oportunidade estava só esperando aquele momento chave, a espiritualidade inferior aproveita-se daquele momento e diz, agora você vai me pagar o que me deve. Você abriu o campo para que a espiritualidade pudesse se aproximar de você e influenciado por você mesmo, num processo de auto-obsessão, você cai nas malhas da depressão, da tristeza profunda, e aí haja trabalho para se recuperar. Haja muito passe magnético, tratamento de depressão aqui, com magnetismo, e outras terapias que a casa oferece, que eu sei que oferece. Então, meus irmãos, a Lídia sugere aqui uma ação responsável, que se desdobra em responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado e reparação. Ele diz que a responsabilização começa com um processo de autoconsciência, onde você diz aqui que a pessoa vai perceber seus erros e acertos. Os acertos também. A gente ainda não é anjo, mas olha onde a gente está. A gente podia estar num barzinho, podia estar brigando, discutindo, fumando, usando... Olha onde nós estamos. Vamos reconhecer também o quanto a gente já caminhou. Nada de se sentir esse complexo de vira-lata que a gente tem. Nada disso. Nós estamos evoluindo e muito, a passos largos. Olha onde nós estamos nesse momento. É claro que a gente não pode usar desse orgulho, é um orgulho bom, positivo, para esconder o que a gente ainda tem para trabalhar. E é muito, viu? Os Espíritos dizem que nós estamos mais próximos do começo do que do fim. Mas olha que alegria, a fraternidade que nos une aqui. A alegria de estarmos aqui em família cristã, reunidos. Então vamos também exaltar esses momentos bons aqui que a gente tem. E a autoconsciência permite isso. Depois dessa autoconsciência, você diz assim, fui eu que cometi o equívoco.
o erro, o pecado. Então eu sou responsável. Não tem essa de desculpismo, não tem essa de transferir a responsabilidade para A, B ou C. Sou eu. E você se enche de uma energia que só Deus pode explicar. Porque você pega a condução da própria vida nas mãos e diz, fui eu. Sou eu o responsável. A partir de agora, sou eu que tomo novamente a direção de minha vida. Eu olho para o retrovisor da minha vida e vejo o erro. Olho para o retrovisor do lado direito e vejo também meus acertos. Sou eu o condutor. Então você sente uma força que vem... Gente, é inexplicável. Todo mundo aqui já passou por isso. Quando você erra, que diz, não, realmente fui eu mesmo. Eu assumo a responsabilidade. Mas aí, após a responsabilidade, a criatura cristã, orientada pelos preceitos do Evangelho, pelos valores espirituais e morais que a gente recebe dos nossos pais, de irmãos, da igreja, da comunidade, a gente sente uma pontinha de arrependimento. E isso não é tristeza, aquela que enraiza a gente no passado, não. É um arrependimento que diz assim, eu podia ter seguido outro caminho. Eu já tive oportunidades, exemplos e aprendizado. Eu já ouvi tanto. Eu venho de outras vidas também, ouvindo a mensagem do Cristo. Dá uma pontinha de arrependimento. Talvez até uma pontinha de melancolia. Você diz assim, meu Deus, podia ter sido um pouquinho mais feliz, né, nessa escolha. Mas esse arrependimento é positivo. Porque ele é fruto da ação responsável. Ele é fruto da responsabilidade. Você só diz assim, eu já tenho ferramentas, eu tenho saúde, eu tenho evangelho, eu tenho bons amigos. Aqueles 4 amigos. Eu tenho outros amigos, eu tenho a família, o suporte do meu pai, da minha mãe. Eu tenho amigos bons no trabalho. Então você já tem o arrependimento e diz assim, agora eu vou fazer uma autoanálise do erro. Eu quero saber como foi que isso chegou a ocorrer. E aí é uma análise objetiva. Aqui não tem sentimento. Tá certo? Você vai ver, isso aconteceu por isso, o trabalho estava dessa forma, realmente muito trabalho, realmente lá em casa a gente está passando por um momento de dificuldade financeira, o meu tio que mora lá em casa bebe muito, eu estava realmente perturbado, e aí, pá, então você vai pontuando, faz uma lista. O que é que me levou a explodir nesse momento? A dizer aquilo que eu não queria ter dito. Então você faz uma autoanálise do erro, construindo um caminho, como por exemplo, perdeu a chave da casa. Gente, na hora de sair para o centro espírita, onde foi que eu botei aquela danada? Aí você para assim e faz o caminho de volta. Mas eu acabei de entrar em casa. Aí você faz o caminho de volta. É mais ou menos isso que a autoanálise nos propõe. Tá certo? Você vai fazendo. Onde é que eu vim? Ah, já sei. Está dentro da geladeira. Que eu fui beber água, eu estava com a chave na mão e pá. E não é à toa esse exemplo, porque eu deixei a chave do carro antes de viajar do Réveillon dentro da geladeira. Eu saí, peguei o copo na mesma mão, aí quando vi, estava lá os dois, aí peguei o copo ao tamanho, botei a chave em cima de uma parte lá de um compartimento da geladeira e trouxe a garrafa d'água. Cadê a chave do carro? Jesus! Mas enfim, é isso que a gente pretende com a autoanálise. Façamos sempre isso. Eu errei, tá certo. Mas e aí? Por quê? O que foi que me levou? Quais circunstâncias e caminhos que eu escolhi para ter chegado até esse ponto? Que me causou ao outro dor, sofrimento. Então, meus irmãos, feita essa autoanálise, vem como consequência o aprendizado. Porque aí você vê, foi por isso. E agora você aprendeu. Você já sabe. Depois da autoanálise, você faz o caminho, percorre o caminho de volta e você, aprendi. E você aprende mesmo. Nada como uma boa experiência. Ainda que você cometa o mesmo erro na frente, mas aí os passos para responsabilidade, autoanálise, arrependimento, eles vão ser mais breves. Porque não pense que a gente erra numa coisa hoje e amanhã você está livre de errar de novo, não. O acerto é um músculo, o bem é um músculo que a gente tem que exercitar aqui no coração, todo dia. Errou, levanta, cai, reergue. É como a perseverança. Eu caí, eu vou me levantar. Mas ontem eu errei isso de novo. Nada de abaixar a guarda, vamos lembrar da perseverança. Errei ontem, eu disse que não ia mais acender o cigarro. Acendi mais um. Não tem nada não. Apaga. E acende a luz do Evangelho novamente no seu coração. Acende a chama da esperança novamente e segue em frente. Não vamos ficar como Natanael, não. Caiu e ficou lá no leito.
com a tristeza, errou e se deixou estar lá naquela cama, apodrecendo, adoecendo. Perseverança, fé, esperança, trabalho. Vamos juntar essas qualidades aí que o Evangelho, que os nossos amigos já nos oferecem e seguir à frente. Por último, a reparação. Esse é o trabalho de reconstrução de si mesmo diante da vida e dos outros. É um processo que exige trabalho e resignação, porque nem sempre essa tarefa será fácil. Contudo, você que já passou pelas etapas anteriores, sente em seu coração o chamamento divino, através do Evangelho de Jesus e da inspiração dos bons espíritos, para que ele possa reconstruir as estruturas danificadas pelo seu desacerto e, assim, sentir-se plenamente liberto de qualquer sentimento negativo. Tem bom ânimo. 2017 foi embora, assim como 2016 e muitos anos já passados em nossas existências. Vamos ouvir Jesus dizendo: tem bom ânimo. Acabou-se as culpas, os ressentimentos, as mágoas de 2017, lá para trás, gente. Vamos nos unir, procurar amigos que realmente inspirem em nós coisas boas, autoconfiança, coragem, perseverança, esperança, fé, trabalho. Vamos vibrar num nívelzinho superior. A prece é a melhor ferramenta. Estou sozinho. Poxa, deixei de fumar, deixei de beber, os meninos nem me chamam mais para nada, não sei o quê. Passa lá no barzinho, tu vai ver como tu vai incomodar. Lá vem o vencedor. Mas você não é o vencedor dos seus amigos. Você é o vencedor do vício. Você está ali para dizer aos seus amigos que também é possível ser feliz. Como nós dissemos aqui no início, a melhor pregação do Evangelho é o exemplo vivo dentro do lar. A paciência com a mulher, com as tarefas domésticas, com o filho, com a noiva, com o namorado, com aquele colega difícil, com o vizinho chato, com o companheiro de trabalho. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar. E de pregar, e foi isso que Jesus disse. É pregar, não é botar uma Bíblia, um Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço e sair pregando a palavra de Jesus, não. Isso aí a gente tem. Tablet, as crianças em casa, isso aí a gente já tem. É pregar o Evangelho vivenciado. Esse que Natanael aí ouviu de Jesus, mais na frente na parábola, Jesus diz: levanta-te e anda. Perdão. Toma tua cama, ele diz: toma teu coxo, levanta-te e anda. Esse pegar a tua cama, levanta a tua cama e segue, quer dizer, pega a sua responsabilidade, os seus problemas, assuma a responsabilidade. Pega essa cama que você está usando aí para descansar, para relaxar, para exercitar a autopiedade, a autocondenação. Pega ela, bota embaixo do braço e saia com ela. Siga em frente. Enfrenta a vida. Jesus já diz: tem bom ânimo. Jesus diz: vendo-lhes a fé, que é Lucas que diz, quando Jesus vê a fé daqueles homens, a fé de nós todos aqui reunidos aqui, nessa casa de oração, Jesus abençoa e nos diz: tem bom ânimo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, uma mensagem pessoal. Tem bom ânimo. Eu particularmente gostaria de compartilhar com vocês aqui. Eu passei mais de 13 anos da minha vida me culpando por uma coisa. 13 anos, mais de 13 anos. Estudando no NEP, essa passagem da cura do paralítico de Cafarnaum, minha mãe lembra, eu chorei em casa no Evangelho que parecia que estava renascendo. Eu compreendi o que era a culpa que eu sentia. Quando na passagem inclusive o nosso irmão aqui, Aderaldo, estava presente, eu fiquei quase que catatônico quando eu acordei no outro dia pela manhã, fui dormir reflexivo, acordei pela manhã, pedindo a Deus para que aquilo fosse um sonho. Não fosse um sonho, na verdade. Eu tive medo de sair da cama. Quando eu realmente vi que aquilo era verdade, que eu havia compreendido a culpa boba que eu vinha carregando há mais de 13 anos. Não foram 13 dias, foram 13 anos. Eu agradeci tanto, Jesus. É por isso que esses momentos de fraternidade aqui, eles sempre deixam em nós alguma coisa de boa. Se não foi essa palestra, foi a presença ao lado um do outro. Foi o sorriso, foi o cumprimento na entrada. É poder passar aqui e receber um passo fraterno, renovar as energias,
afastar as energias negativas e se sentir renovado com bom ânimo. Então é o que eu desejo a todos nós, que esse ano de 2018 seja carregado de bom ânimo para todos nós, que os nossos lares se encham de bom ânimo em todos os aspectos, os lares do coração, e não vamos deixar que o nosso coração seja Cafarnaum. Vamos transformar Queimadas, Campina Grande, vamos transformar esse país na verdadeira terra prometida que cabe a nós construir em nossos corações. Deus nos abençoe, muito obrigado.